Hoje vamos analisar um pouco mais, aliás, sobre a soberania divina. Quando nós entendemos a doutrina da soberania, que o nosso Deus e Pai, Ele é soberano sobre todas as coisas. Quando eu digo soberano sobre todas as coisas, significa que Ele tem o domínio, o controle e governa todas as coisas. Então, esse é um assunto, irmãos, se nós de fato conhecermos, entendermos, nós vamos ver muitas coisas esse ano sobre a soberania divina, sobre a providência divina. Claro que Ele é soberano, em primeiro lugar começa como Pai. Quando nós temos que entender que o Pai, Ele é soberano, então nós vamos entendê-lo como Ele soberano sobre todas as coisas e vamos ver a providência desse Deus soberano sobre as nossas vidas. Essa palavra soberano, nós vimos domingo passado que etimologicamente a palavra, ela significa ver antes ou ver de antemão. Então, Ele, considerando que Ele é onisciente, Ele sabe todas as coisas antes de criar todas as coisas. Ele que vê tudo antes, então Ele já planejou, Ele já escreveu a nossa história. A história de cada um está gravada diante dEle. Então agora, como diz o Salmo 139, todas as coisas que acontecem já foram escritas, cada detalhe, cada uma delas, e assim se cumprirá. Nós não podemos entender que com isso Deus faz de nós pessoas, homens e mulheres, robôs. Nunca foi da vontade do Pai que nós então fôssemos aquelas marionetes, embora Ele governa todas as coisas. Essa palavra providência tem uma definição muito interessante, que ela significa, quando se trata da palavra soberania, é aquele que controla, irmãos, todas as coisas. Nós sabemos, ouvimos muito essa palavra, que Deus governa, que Deus controla, mas nós cremos de fato que isto é uma realidade, que Ele governa, que Ele controla, porque se nós perdermos isso de vista, nós vamos ficar inseguros em muitas áreas da nossa vida. Nós vamos ver aqui hoje também, com a ajuda do Senhor, que todas as coisas que acontecem neste universo, vamos colocar aqui nesta terra onde nós habitamos, tudo que acontece de bem ou de mal, bem ou mal, nunca podemos atribuir as coisas más que acontecem a Satanás. Se nós atribuímos a Satanás as coisas que de mal acontecem, nós estamos criando uma doutrina dualista, onde Deus e Satanás, eles têm poderes independentes. Estão me compreendendo? Não, Deus, Ele é quem governa todas as coisas. Por exemplo, é muito comum nós vermos algumas catástrofes naturais que acontecem no planeta Terra. Claro que muitos cientistas, eles atribuem essas catástrofes ao homem que, por desmatar e não replantar as árvores, a mãe natureza, ela cobra. Isso não é verdade do ponto de vista de Deus, quando nós conhecemos a providência de Deus, porque se Ele governa todas as coisas, nosso Senhor disse isso, quando Ele está governando e no controle de todas as coisas, nada está fora dos seus domínios. Tudo é por providência divina e por permissão divina. Então vamos olhar aqui apenas um versículo do Salmo 84, o versículo 11, que diz assim, Salmos 84, versículo 11: porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor dá graça e glória,
nenhum bem sonega aos que andam retamente. Vamos ter uma breve palavra de oração. Pai, como somos gratos ao Senhor por nos reunir aqui nesta manhã mais uma vez para aprender a Cristo. Pai, nós estamos com temor e tremor diante da Tua Palavra, porque a Tua Palavra, Pai, ela é poderosa. A Tua Palavra tem a capacidade de abalar os céus e a terra. A Tua Palavra, Pai, é uma palavra viva e eficaz, por isso ela é criadora e ao mesmo tempo é uma palavra que nos traz vida. Obrigado, Pai, porque Tu criaste todas as coisas pela Tua Palavra e pela mesma palavra Tu sustenta todas as coisas. Então, Pai, abra o nosso entendimento para vermos a Tua providência nesta manhã e que os nossos corações sejam acalentados e firmados em Ti mesmo. Cuida deste ambiente, nos dê sabedoria para compreender o que Tu dizes na Tua Palavra e também sobre este assunto tão proeminente, a providência do Senhor. Por isso, Pai, nós confiamos a Ti mesmo a Tua Palavra para que Tu a abençoes. E o Senhor sabe das nossas limitações para compreender as Escrituras, o Senhor sabe até onde pode ir conosco. Então, tira dos nossos olhos as escamas, as vendas e tudo aquilo que impede de termos um conhecimento amplo, pleno da pessoa e da obra de Cristo. Pai, fala conosco. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Irmãos, nós não podemos, em hipótese alguma, confundir fé na providência divina com displicência ou equívocos do fatalismo. O mundo ele tem uma visão totalmente distorcida, divorciada do Senhor e da Sua Palavra. O mundo não conhece a Palavra do Senhor. O mundo não conhece a Deus, embora toda a criação mostra as suas obras. A criação é um testemunho eficiente, eficaz daquilo que Deus é e fez. Deus, o nosso Pai, Ele é o Pai criador de todas as coisas. Ele criou todas as coisas no Filho e para o Filho, Mas nós louvamos ao Senhor também, porque quando Ele entrou na nossa história, quando Ele decidiu então formar um homem, para que então pudesse participar da comunhão da Trindade, nunca vamos ser Deus ou deuses, mas podemos participar como filhos de Deus em Cristo Jesus da comunhão da Trindade. Olha que lindo! Podemos ter comunhão e devemos ter comunhão com Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Este Deus que é infinito, que é invisível, no qual Ele quis que nós então fôssemos os Teus filhos. Irmãos, mas toda a obra da criação, por uma desobediência, caiu em total apodrecimento. Quando uma pessoa ela é picada por uma cobra, se ela não for tratada, aquele local onde a cobra picou, ela inseriu o seu veneno, e o veneno ele vai para todo o corpo através das correntes sanguíneas, e aquele local ali vai, se não tratado, vai apodrecendo, vai cheirando mal. Então, quando Adão pecou ali no Jardim do Éden, voluntariamente, Eva foi enganada, mas Adão não foi, pecou voluntariamente, então o pecado entrou no mundo, o veneno da serpente veio para dentro de nós, e aquele veneno gerou em todo nós uma realidade chamada morte, chamada velho homem, natureza perversa, pecaminosa. Deus, irmãos, até então não havia jamais e não poderia ter planejado isso. Deus havia planejado a história do homem com Ele para viver uma vida sem pecado. Mas por isso que eu disse no início aqui, que Deus não nos fez marionetes. Se Deus queria ter um relacionamento com o homem, Ele não poderia fazer um homem um robô. Então precisava
gerar no homem uma vontade. E a vontade do homem tinha que ser livre. Por isso que Deus disse para Adão: de todas as árvores comereis livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal dela não comereis, porque no dia em que dela comereis, vocês certamente irão morrer. E foi exatamente isso que aconteceu. Mas Deus já havia providenciado uma salvação plena. Antes da criação do mundo, a Trindade, numa reunião, num conselho eterno, já havia preparado tudo. Deus havia planejado então a salvação para o homem. O Filho viria a este mundo em carne para executar, para realizar a salvação por cada um de nós. E o Espírito Santo aplicaria toda a obra do Calvário em cada um de nós. Então foi isso que aconteceu. Se você é filho, se você já teve seus olhos abertos para crer na sua morte e ressurreição com Cristo, porque o Espírito Santo já aplicou esta obra na sua vida e você recebeu mediante a graça, já creu mediante a graça nesta obra maravilhosa de identificação com Cristo, primeiro em sua morte e ressurreição, e hoje vivemos numa união indissolúvel com o nosso amado Senhor, com o nosso Pai Celestial. Então, graças ao Senhor por isso. Agora, irmãos, o Pai deseja que nós o conheçamos em tudo aquilo que Ele é em realidade espiritual. Lógico, irmãos, que este assunto da providência é um assunto tão grande, tão imenso, é um assunto eterno, porque Deus é eterno. As providências do Senhor para conosco são eternas. Então, Deus já providenciou para mim e para você todas as coisas. Primeiro aqui na face da terra. Lembra de 2 Pedro 1,3? Ele providenciou para nós todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo de Cristo. Então, quanto mais conhecemos a Cristo, mais ficaremos seguros. Então, vamos entender que Ele é um Deus da providência. Ele providenciou tudo em todas as coisas. Aquele lindo texto de Gênesis capítulo 22, vocês se lembram que Isaac, então, nasceu já na velhice de Abraão, e Abraão recebeu aquele filho como filho da promessa, já com 100 anos de idade, e Sara com 90 anos de idade. Imagina, gerar uma criança nessa idade. Então, Abraão acolheu o seu filho Isaac na sua tenda, e Abraão amava tanto Isaac, era o filho da promessa que Deus havia prometido, que a partir dele, de Abraão e da sua descendência, Deus teria uma grande nação de filhos abençoados. Então, vocês se lembram que Deus então provou a Abraão, pedindo o seu filho, seu único filho, para que oferecesse em sacrifício lá no Monte Moriá, uma figura linda da obra de Cristo na cruz. E Isaac não morreu porque não poderia morrer, porque ele é sombra, a sombra não morre. Quem morre é a realidade. Quando Cristo veio, ele foi para o Calvário e morreu. Mas, irmãos, vocês se lembram quando Abraão chegou com seu filho ali no Monte Moriá e Isaac olhou para aquele altar, que é uma figura da cruz, e disse para seu pai: Pai, eis aí o cutelo, o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro? Vocês se lembram o que Abraão, que tipificava Deus, disse para Isaac, seu filho: Deus proverá para si, meu filho, um cordeiro. Aquela resposta que Deus deu a Abraão também ela é respondida em João 1,29. Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas quando Abraão disse para Isaac: Deus proverá para si, meu filho, um cordeiro. Isso também significa que todos nós fomos providos pelo Pai naquilo que concerne a nossa salvação. Ele providenciou para nós um cordeiro que fez uma obra na cruz para alcançar toda a humanidade, todo este universo, porque quando Adão caiu, obviamente houve uma degradação de tudo aquilo que Deus criou. Então Jesus Cristo veio para restaurar todas as coisas, irmãos. Ele veio para restituir para Deus todas as coisas, porque Deus, acima de tudo, Ele é um Deus justo.
Deus não faz nada fora da sua justiça. Deus não faz nada que não seja pelo seu amor. Então, é o Deus da providência que Ele realmente trouxe de volta na pessoa de Filho tudo para Ele. Por isso que aquela palavra de 2 Coríntios 5,17, quando diz assim: e assim, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. Ali no original, nova criatura significa nova criação. Ou seja, Deus refez todas as coisas de uma forma perfeita. Porque tudo que Deus faz também baseado naquilo que Ele é. Ele é um Deus perfeito. A salvação também é perfeita. Vocês se lembram que lá em Hebreus 7,25, a palavra fala que Ele, o Senhor Jesus Cristo, Ele pode salvar perfeitamente todo aquele que se chega a Deus através dEle. E Ele, como nosso sumo sacerdote, que entrou à destra do Pai, que foi além do véu, Ele vive sempre para interceder por nós. Então, há diante do Pai uma pessoa soberana que intercede por nós. Então, irmãos, eu e você, nós vamos colaborar com a providência de Deus, fazendo tudo que está ao nosso alcance. Deus sabe que nós somos limitados, mas na providência divina, Ele, quando provê todas as coisas para nós e deseja fazer todas as coisas pela sua providência, porque Deus é um Deus da providência, Ele espera contar com toda a nossa ajuda. Agora, irmãos, Deus sabe das tuas limitações e das minhas também. E Ele não vai determinar algo para nós que está além das nossas forças, quanto para suportarmos provações, para suportar tentações, dor, etc. Tudo isso Ele vai prover para nós, não além das nossas forças. Quando Deus pede algo para nós realizarmos, Ele não vai pedir algo para nós sem primeiro nos capacitar. E também Ele sabe que nós somos limitados. Então nunca, irmãos, Ele pedirá algo que está além da nossa força. Então nós precisamos esperar como se tudo dependesse de Deus e também como se tudo dependesse de nós. Assim também é a graça providencial de Deus. Na graça de Deus, Jonathan Edwards, ele diz assim: na sua graça, Deus faz tudo e eu também faço tudo. É quando o homem, quando Deus faz, Ele faz tudo, mas Ele espera contar com a nossa participação, porque somos filhos, e para realizarmos algo para Deus o Pai de uma forma perfeita, Ele vai nos capacitar, nos habilitar. De que maneira? Em primeiro lugar, colocando em nós o espírito de habitação. Aquele espírito de habitação é o mesmo espírito que habitou na pessoa do Senhor Jesus Cristo, habilitando Ele para realizar todas as coisas. Vocês se lembram que Jesus, muitas vezes Ele diz o seguinte: as obras que eu faço, não as faço por mim mesmo ou de mim mesmo, mas o Pai que está em mim, claro, pelo seu Espírito, é quem faz, é quem realiza as suas obras. Isso é maravilhoso. Por exemplo, abra aqui comigo em Filipenses, capítulo 2. Temos aqui um texto maravilhoso naquilo que concerne a desenvolver a nossa salvação, irmãos. Nós fazemos tudo, mas Deus também faz tudo. Filipenses 2, verso 12 e 13. Olha que lindo aqui. Esse texto vai mostrar a obra providencial de Deus para nós crescermos e progredirmos na salvação. Salvação, claro, da nossa alma. Diz assim o verso 12, Filipenses 2, 12 e 13. Assim, pois, amados meus, olha que palavra gostosa essa, deliciosa. Quando Deus nos chama, assim, pois, amados meus, somos amados dEle, porque pertencemos a Ele. Ele nos comprou, nos salvou. Como sempre obedecestes, essa palavra aqui, sempre obedecestes, você e eu, nós sabemos que nós não obedecemos sempre a Ele. Mas, irmãos, a pessoa do Espírito que está em nós,
E esse Espírito é o Espírito do Cristo glorificado, que sempre está em nós. Então, vocês percebem que é Ele quem nos habilita a obedecer. Quando Ele colocou o seu Espírito em nós, é para que nós obedeçamos a Ele. O obediente é Ele, não é nós. Como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência. Porque, irmãos, não é que Ele está ausente de nós, Ele habita em nós pela fé. Fé é algo extraordinário. Sem a fé, nós não conseguiremos agradar a Deus. Fé é eu crer que Ele habita em mim, que Ele está agindo em mim e que Ele é por mim e que ninguém pode ser contra mim. Estão me compreendendo? Então, muito mais agora, na minha ausência, desenvolvei. Essa palavra desenvolvei, no original significa vocês estão desenvolvendo, vocês estão crescendo, vocês estão progredindo. Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Observe aqui que aqui o imperativo é para nós desenvolver a salvação. A ideia não parece que é nós que temos que fazer isso? Sim, irmãos, mas veja o versículo 13. Porque Deus é quem efetua. Eu vou desenvolver, mas Ele vai operar isto em mim. Ele vai colocar esse desejo de progredir, de crescer. Então, porque Deus é quem efetua em vós, tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Então eu não vou ter dificuldade quando o Espírito do Senhor me habilita e efetua. A palavra efetua aqui é energeu, é a forma que Ele vai trabalhar em nós, para nós então possamos crescer e conhecer o Senhor, desenvolver. Tudo que o Pai deseja para cada um de nós, na sua providência, é que nós desenvolvamos, mas na dependência dEle. Estão me compreendendo, irmãos? Isso é maravilhoso demais. Então, queridos, a fé na providência nos move, nos estimula, nos dinamiza e nos torna cada vez mais criativos em tudo. Quando a providência do Senhor coopera no desenvolvimento da nossa salvação, nós vamos ser criativos em todas as coisas. Ninguém consegue, irmão, resistir à sabedoria de uma filha e de um filho de Deus. Porque quem pode resistir a Deus? Agindo eu, quem impedirá? Então, quando Ele manifesta a sua sabedoria em nós, nós ficamos muitas vezes até admirados. Eu tenho ganhado algumas experiências com o Senhor, porque o Senhor, Ele nos ama tanto que Ele quer falar conosco a todo tempo. E quantas vezes eu acordava de madrugada com aqueles pensamentos do Senhor na minha mente e pensava assim, nossa, isso é maravilhoso, amanhã cedo eu vou escrever. E acordava no outro dia e esquecia, não me lembrava. Hoje não importa a hora, quando o Senhor fala, começa a falar, eu já vou lá, já escrevo. Isso é maravilhoso. Como que pode? Eu sei que isto não vem de mim, vem do toque do Senhor. Por exemplo, igual muitos hoje em dia, às vezes arruma até uma desculpa, para apostasia. Está tão difícil pregar o Evangelho em nossos dias, porque o que está reinando é apostasia. Mas a apostasia está reinando na vida de quem? Será que é na sua vida, irmão? Eu sei que existem muitas pessoas que se deixam levar pela apostasia. A apostasia é de Satanás, mas eu não posso concordar com a apostasia. Não concordo com isso, porque eu preciso de ser diligente em buscar o Senhor, em conhecer o Senhor, em ver que Ele é o Deus da providência. Então, irmãos, não existe apostasia para um filho diligente, para um filho que olha para Cristo, para um filho que o almeja, que o ama, que o deseje, percebe? Agora, a apostasia, ela vem porque Satanás é muito estrategista e ele sabe, irmãos, que resta pouco tempo para ele. Jesus está voltando para buscar a sua igreja. Então, o que ele faz? Ele fará com que
tua mente, teu coração seja distraído dele. Quando nós nos distraímos da cabeça que é Cristo, nós somos engolidos por este mundo perverso e mau. Este mundo tem as suas cores, este mundo é muito lindo, este mundo, ele oferece para as pessoas coisas lindas e maravilhosas. Então, irmão, você precisa de fazer uma escolha. Este mundo, irmãos, ele ilude tantas pessoas, porque tudo aquilo que o mundo traz para cada um de nós é para nos fazer com que nos apeguemos a essas coisas. O apóstolo João, ele disse assim, 1 João, capítulo 2, a partir do verso 15, não ameis o mundo. Então, por que ele disse não ameis o mundo? Ele está dizendo lá, não para o mundo, para os filhos de Deus, porque os filhos de Deus tendem a amar o mundo, e não apenas isso, mas as coisas que há no mundo. E o que há no mundo não são coisas maravilhosas? Sim ou não, irmãos? Claro que é lindo. Então, essas coisas é para nos distrair da centralidade da pessoa e da obra de Cristo. Então, todos os dias as pessoas estão recebendo informações do mundo, estão batendo os teus olhos quando você sai pela pequena cidade, aqui onde nós habitamos. Você vai ver muitas coisas bonitas, você vai ver muitas pessoas que vêm conversar com você, e Satanás, quando ele quer lhe destruir, ele não vai, irmão, trazer alguém perto de você com convites que sejam indesejados para o seu coração. Porque quando alguém quer enganar você, não vem assim dizendo que, olha, eu sou filho do diabo, eu quero lhe destruir, quero levar você para o inferno, junto comigo. Não, ele vem com bajulação, ele vem porque ele tem te cercado também, ele não habita dentro, mas ele te cerca, e muitas vezes, pela tua fala, você revela o que está no seu coração. Quando você fala com um amigo, com uma amiga, fala dos seus desejos, Satanás está ouvindo. Então, ele começa a cercar o seu caminho com aquelas bênçãos da profundeza. Ele dá o que você quer, inclusive no meio religioso. Irmãos, hoje o povo não quer ouvir a verdade. O povo não quer o Senhor Jesus Cristo. O povo quer uma religião que o satisfaça ou que faça carinho no seu ego. Ai, você é tão especial para Deus. Somos sim, regenerados sim, mas às vezes as pessoas não têm uma experiência real de regeneração, não são filhos de Deus em Cristo Jesus, porque a Bíblia diz que não são. Por quê? Se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E para nascer de novo, precisa, irmão, crer na sua morte e ressurreição com Cristo. Essa é a experiência de todo filho de Deus. Não há outro caminho, irmão. Hoje em dia são mensagens motivacionais, mensagens evangélicas de autoajuda. Mas o que nós precisamos e já temos é a ajuda do alto. Ele disse assim, lá em Isaías 41, versículo 10, não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus, eu te ajudo, eu te fortaleço e te sustento com a minha destra fiel. Se Ele vai nos ajudar, significa que precisamos de ajuda. Satanás também sabe que você precisa de ajuda. Então ele vai providenciar meios, ajuda, na qual você vai ser anestesiado naquele problema. E os problemas, as dificuldades, as dores na vida de um filho de Deus é para nos amadurecermos e conhecermos e sabermos que Ele está no controle e governando todas as coisas, irmãos. Eu sei que muitos aí andam pensando o seguinte: Deus, o Criador, como eu vi recentemente, um ator muito famoso falando que Deus criou todas as coisas, e eu acredito sim, mas Ele voltou
para o lugar dele e deixou a criação entregue, para que os homens administrem. Mentira! Deus não abandonou a sua criação. Como é que nós sabemos disso? Tem tantos textos da palavra de Deus que mostram isso. Por exemplo, abram comigo num texto aqui, nos Salmos 65, versículo 9, vamos ler até o versículo 13. Veja aqui as coisas que Deus criou. Aqui vai mostrar que Ele não abandonou a sua criação, porque a Bíblia diz, e a Bíblia é a palavra de Deus, e eu creio naquilo que Ele disse. Então diz assim, Salmo 65, versículo 9: Tu visitas a terra e a regas. Então Ele visita. Ele não é um Deus que criou a terra e a deixou. Então ele não apenas visita a terra. Tu visitas, não é tu visita, visitas. Aqui, essa palavra visitas, o plural hebraico, significa que a todo instante Ele está olhando para a sua criação. A todo instante Ele está controlando até o voo do pardal. A todo instante Ele está olhando para a tua cabeça, que tem cabelos, e quando cai um cabelo da tua cabeça, Ele, diz a Bíblia, estão todos contados. Ele dá baixa na sua contabilidade. É o sentido aqui, tu visitas a terra. Não é tu visita, mas tu visitas a terra. No caso aqui, a terra. E a regas. Irmãos, como Deus é providente em todas as coisas. Hoje em dia, nós sabemos que os lavoureiros, eles plantam, semeiam a sua semente. Mas, irmãos, quando este lavoureiro depende da bênção do Senhor, o Senhor é o Deus da providência. A graça comum, ela envolve a providência de Deus até para filhos de Deus e para ímpios. Ele faz nascer o seu sol para bons e maus, a chuva também para bons e maus. Que Deus providente! Então, tu visitas a terra e a regas, tu a enriqueces copiosamente. Os ribeiros de Deus são abundantes de água. A palavra aqui, abundante de água, é infinitamente cheio de águas. Não tem fim para as águas de Deus. Diz assim: preparas o cereal, porque para isso a dispões, regando-lhe os sulcos, aplanando-lhes as leivas, tu a amoleces com chuviscos e lhe abençoas a produção. Irmão, você sabia que tem muitas pessoas, ricos opulentos, que têm a bênção de Deus ali, e quando recebem toda aquela colheita, que deposita no banco o resultado da colheita, nem sequer dá graças a Deus por isso. Eu trabalhei, eu fiz, eu ganhei, eu lutei. Deuteronômio capítulo 8 vai mostrar que se a tua riqueza aumenta, não coloca nela o teu coração. Sabe que toda riqueza vem de Deus. Mas as pessoas querem buscar as riquezas de Deus, não Deus das riquezas. E aqui o versículo 11 diz assim: coroas o ano da tua bondade, as tuas pegadas destilam fartura, destilam sobre as pastagens do deserto, e de júbilo se revestem os outeiros. Os campos cobrem-se de rebanhos, e os vales vestem-se de espigas, exultam de alegria e cantam. Percebe, irmãos, que toda a criação de Deus celebra Ele. O único que de fato não celebra o Senhor, como deveria celebrar, é o homem. O pardal celebra, todos os pássaros celebram a Deus, porque quando está amanhecendo o dia, eu penso que aquela sabiá laranjeira, ela tem um desejo por celebrar o Senhor, porque 3:30 da madrugada ela já está cantando. Primeiro ela louva, ela nem sabe se vai ter comida naquele dia, mas ela louva, mas ela celebra. E nós, como nós levantamos em todas as manhãs, com aquela cara azeda,
Puxa vida, hoje mais um dia que tenho que enfrentar de trabalho, hoje tantas coisas que eu tenho que realizar, isso traz um cansaço emocional e você vai se definhando. Comece a celebrar, a louvar este Deus da providência que pode todas as coisas, que te ama, que preparou para você esse dia, que nesse dia, por providência divina, as misericórdias deles renovaram sobre a sua vida. Elas se renovam a cada manhã e a Bíblia diz que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, irmãos. Como que nós não vamos celebrar? Como que nós não vamos louvar a este Deus bendito, soberano? Nós precisamos conhecer a soberania dEle, a providência dEle, para poder amá-lo, para poder engrandecer o seu nome em todas as coisas, até muitas vezes em um câncer. Porque câncer nas nossas vidas, quem também produz é Ele, para um propósito maravilhoso. Isso é tremendo, irmãos. Então, queridos irmãos, Ele criou todas as coisas, mas Ele não abandonou as coisas que Ele criou, porque Ele é o dono. Ele não é um Deus apático, Ele é empático, Ele se identifica com aquilo que Ele fez, porque Ele fez tudo perfeito, irmãos. É maravilhoso o nosso Pai. Então, não há como nós negarmos a existência dessa doutrina bendita da providência de Deus, porque não há coisas que venham a acontecer por mero acaso da vida deste mundo. Nunca vai ser assim, irmãos. A Bíblia afirma que Deus criou todas as coisas e Deus sustenta todas as coisas. Tem um texto, não precisa abrir, só vou citar para vocês aqui, de Colossenses 1, versículo 17. A palavra fala que em Cristo Jesus, nele, tudo subexiste. Olha só, isso é algo providencial. Já parou para pensar? Quando você for ler a Bíblia, pensa um pouquinho em cada versículo que você está lendo. A Bíblia diz que nele tudo subexiste. Ou seja, nós respiramos por causa de Cristo. Nós levantamos, sentamos, dormimos, abrimos e fechamos os olhos por causa de Cristo. Nele tudo subsiste. Se Cristo deixar tudo entregue, vai haver uma implosão. Até mesmo o diabo depende de Cristo para existir. Nele tudo subsiste. Através dele, tudo vai existir. Hebreus, capítulo 1, versículo 3, a palavra fala que Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, agora escute aqui, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Não é maravilhoso isso, irmãos? Agora, abra aqui em Neemias, esse texto quero que vocês acompanhem comigo. Neemias, capítulo 9, versículo 6. Esse texto, irmãos, ele é tão lindo, como todo o capítulo 9 de Neemias, ele é lindo. A palavra, ela diz assim, olha só, vamos ler aqui com bastante atenção, com bastante cuidado. Neemias 9, versículo 6. Que coisa linda, irmãos. O versículo 5, a parte B, eu também quero ler essa parte B do versículo 5, que diz assim, olha, levantai-vos, Neemias 9, 5, a parte B, levantai-vos, bendizei ao Senhor, vosso Deus, de eternidade em eternidade. Aqui, irmãos, não fala para a gente reclamar e murmurar, é bendizer o Senhor. Por que ele colocou aqui de eternidade em eternidade? Sabe por quê? Porque quando nós nascemos de novo, nós somos filhos eternos de Deus, o Pai. Então, a partir do momento do seu novo nascimento, é para você bendizer o Senhor de eternidade em eternidade. Então se disse, bendito seja o nome da tua glória, que ultrapassa todo bendizer e louvor. Que coisa linda aqui, irmãos. Agora, olha o versículo 6. Pensa na providência. Só tu és Senhor. Só Ele é Deus.
só Ele que governa, só Ele que é o dono, só Ele quem manda. Só Tu és Senhor, não existe outro neste universo. Irmãos, o nosso coração tem que ser cativado para isto. Só há um Senhor. Tu fizeste o céu dos céus e todo o seu exército, a terra e tudo quanto nela há, os mares e tudo quanto há neles, e Tu os preservas a todos com vida, e o exército dos céus te adora. Você está vendo a providência de Deus aqui, irmãos? Quando que Neemias poderia escrever algo semelhante a isso? Nunca. Então, graças ao Senhor, temos esta linda e absoluta revelação para que o nosso coração descanse na providência do Senhor. Irmãos, tudo Ele criou, tudo Ele preserva com vida. Sabe o que significa? Que as nossas vidas, a vida dos ímpios também, estão nas mãos do Senhor. E Ele faz o que melhor lhe apraz, porque Ele é Deus, é o único Senhor, Ele é dono de todas as coisas. Irmãos, que coisa mais linda! Isso aqui, irmãos, é apenas 2 versículos que nós lemos aqui, percebe, irmãos? Então, queridos, às vezes nós dizemos que Deus está no controle de todas as coisas. Nossa, nós temos uma mensagem linda para dizer para as pessoas, né? Deus está no controle de todas as coisas, mas às vezes nós não cremos que Ele está, porque quando Deus começa a nos provar, nós começamos a ficar com medo, nós começamos a chorar, nós começamos a ficar assim temerosos. Nós não conhecemos o Senhor, irmãos. Não conhecemos como Ele deseja ser conhecido, como Deus da providência. É o Deus que se preocupa com cada lágrima nossa. Aliás, hoje à noite nós vamos falar sobre o valor de uma lágrima. Ai, como eu meditei ontem à tarde nesse assunto da lágrima. Como o Senhor falou ao meu coração. Eu quero hoje, com a ajuda do Senhor, passar para os irmãos a beleza de tudo isso. Ai, como meu coração te foi recriado. Eu cheguei aqui com o meu coração ardendo de desejo. Falei, hoje se fosse para me pregar hoje, seria uma bênção. Mas aí o nosso irmão pregou aqui e trouxe uma palavra maravilhosa. Irmãos, os estudos de jovens não é só para jovens. Como Deus tem falado aos nossos jovens, irmãos. Como Deus tem usado esses instrumentos para a nossa edificação. E como nós, como filhos de Deus, não temos perdido tempos com muitas coisas que não edificam e achamos que edifica. Deus tem os seus depósitos quando nós estamos juntos. Leia depois Efésios capítulo 3. Como é bom, irmão, ver um jovem expressando Cristo, falando de Cristo. É muito maravilhoso. Ontem eu quase que nem consegui dormir de tanta alegria no meu coração. Que coisa maravilhosa. Foi tão ver o nosso irmão ontem, né, se alegrando aqui, nosso irmão Fabiano, um menino que foi deixado pelos pais com tantos problemas, mas ele encontrou um lugar onde ele é amado, ele é acolhido, e ele estava todo o tempo, porque a festa foi para ele. Olha só, celebrando todos nós jovens, a alegria de uma pessoa, né? Fabiano, esquecido por todos, vem aqui e depois o pessoal começou a guardar as cadeiras, e ele pegava as cadeiras e babando, e não, Fabiano, deixa, ele levava para lá. Que coisa impressionante, fiquei olhando aquela cena, fui lá para o fundo da cozinha chorar um pouquinho. Meu Deus, Tu és maravilhoso demais, Pai. Eu creio que a alegria reina no coração dele. E às vezes ele estava em casa na segunda-feira lá e lendo a palavra do jeito dele. E sei que algumas pessoas ficam um pouco incomodadas, né? Mas é uma bênção, irmãos. Deus veio para essa gente falida, esquecida por todas, mas Ele amou e acolheu. E colocou ele num lar simples, mas que tem amor e conforto. Que coisa linda, irmãos. Então Deus não esquece pela sua providência dos seus.
Percebe, irmãos? Então, queridos, mas nós precisamos confiar, de fato, confiar que Deus, todas as coisas que acontecem em nossa história são o produto de um plano previamente elaborado por Deus, porque a providência significa ver antes, ou ver de antemão. Tem um texto aqui que eu quero mostrar para os irmãos sobre a providência, aquele que vê de antemão. Abra por favor em Isaías capítulo 46, versículo 9 e 10. Irmãos, atente para esse versículo aqui. Esse é o nosso Deus e Pai, que vai mostrar como que Ele é, como que Ele funciona. Irmãos, como precisamos buscar uma intimidade com Ele, uma vida aos seus pés, uma vida devotada aos seus pés. E, irmãos, vamos parar de se envolver com as coisas deste mundo que nos traz nenhum benefício para nós. São benefícios momentâneos. Diz assim, Isaías 46, versículo 9 e 10. Presta atenção. Eu vou ler o 8 também, que começa o parágrafo aqui. Lembrai-vos disto e tende ânimo. Tomai-o a sério, ó prevaricadores. Lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. Ele diz assim, que desde o princípio anuncio o que há de acontecer. Esse desde o princípio aqui não é quando Ele criou o mundo, irmão. Desde o princípio, quando Ele concebeu na sua mente criativa e sábia, elaborar um projeto de criação de todas as coisas, inclusive o homem. Antes de todas as coisas serem criadas. João, ele diz assim, João 1, no princípio era o verbo, é a mesma ideia aqui. No princípio era o verbo. Quem que existia? Era o verbo, Deus é a palavra e seu Espírito. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. No princípio, aqui antes de todas as coisas serem criadas. Então, que desde o princípio anuncia o que há de acontecer, ou seja, Deus planejou, talvez 1000 anos antes dele criar todas as coisas, Ele já planejou como é que seria. Vocês estão me compreendendo, irmãos? Diz o seguinte, que desde o princípio anuncia o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Este Deus, o Pai, tem uma vontade, Ele diz que faria toda a sua vontade. Agora, irmão, escute com bastante atenção aqui. Dentro da vontade do Pai, Ele concebeu a vontade de tê-lo como seu filho. Que coisa linda, irmão. Então, mas eu não penso que seja assim, que Deus, Ele realmente elaborou todas as coisas, que Ele determinou todas as coisas. Eu creio na Bíblia e a Bíblia é a palavra de Deus. E se você crê na Bíblia, abra comigo, por favor, no Salmo 139. Precisamos conhecer a grandiosidade de quem é o nosso Deus e Pai. Vamos ver aqui, vamos ler alguns versículos aqui deste Salmo, que ele é maravilhoso demais. A palavra, ela diz assim, olha que interessante. Vamos ler o versículo 4, Salmo 139, versículo 4. Diz assim a palavra, ainda a palavra não me chegou à língua. Essa expressão, ainda a palavra não me chegou à língua, a ideia aqui é aquilo que eu vou dizer daqui a 6, 7 anos. A minha palavra não me chegou à língua, Ele sabe que eu vou dizer hoje à noite, Ele sabe que eu vou dizer hoje à tarde, amanhã, Ele sabe. Ainda a palavra não me chegou à língua, é este o sentido aqui. E tu, Senhor, já a conheces toda. Que lindo é isso, irmão. Esse é o nosso Deus e Pai. Agora ele diz o seguinte, versículo 13.
pois tu formaste o meu interior. O que ele quis dizer aqui, tu formaste o meu interior? Porque aqui é o seguinte, tu me teceste no seio de minha mãe. Tu me formaste o meu interior. Por que o Espírito Santo teve um cuidado aqui de formar o nosso interior? Sabe por quê? Porque era o lugar onde Deus iria habitar. A palavra fala em Provérbios que Deus, Ele formou o meu interior. O espírito do homem, né, ele diz assim, deixa marcado aqui, irmão, no Salmo 39, dá um pulinho ali para o Salmo 20, versículo 27. Por que o Senhor teve um cuidado aqui em formar o nosso interior? Aqui o interior, a palavra interior, é muito mais além do que a minha alma, muito mais profundo do que isso, que diz assim, Provérbios 20, versículo 27. Provérbios 20, versículo... Não, Salmo 139, deixa marcado aqui. E vamos para Provérbios 20, versículo 27. Vou mostrar por que Deus formou o teu e o meu interior. Deixa lá no Salmo 139 e vem aqui para Provérbios capítulo 20, versículo 27. Diz assim a palavra. Olha que lindo, irmão. O espírito do homem, o espírito aqui é o nosso interior, onde Deus habita. Deus habita em nosso espírito. O espírito do homem é a lâmpada do Senhor, a qual esquadrinha todo o mais íntimo do corpo. Entende por que Deus formou o meu, o teu interior? Porque o nosso espírito é a lâmpada do Senhor. Agora, irmãos, deixa marcado no Salmo 139, Zacarias, capítulo 12, verso 1. Zacarias, capítulo 12, é o penúltimo livro do Antigo Testamento. Veja aqui que coisa mais interessante. Para confirmar algumas verdades, né? Porque o Espírito Santo, ele tem um princípio da palavra, da lei da hermenêutica, que a Bíblia explica a Bíblia. Agora, veja aqui Zacarias 12, verso 1, diz assim a palavra de Deus. Olha que coisa linda. Sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel. Fala o Senhor que estendeu o céu, fundou a terra e formou o espírito do homem no seu interior dentro dele. Que lindo é o nosso amado Senhor. Então, Ele criou o nosso interior para quê? Para Ele mesmo. Se tudo que Deus criou é para Ele, então Ele criou o nosso interior. Mas, irmãos, Deus não poderia, de fato, habitar aqui na nossa cabeça de girino, né, que está cheio de conhecimento? Não. Ele quis habitar num lugar bem íntimo, bem pequenino, em nosso espírito. Está vendo? Que lindo que é isso? Habitar no lugar mais pequeno, em nosso espírito, que ninguém vê. Por isso que a nossa vida com o Senhor é uma vida de intimidade, onde ninguém pode desfrutar, como você e eu nós desfrutamos. Intimidade com Ele. Agora, Ele quer crescer, Ele nos ama tanto que Ele quer governar a nossa alma. Se Ele governar a nossa alma, Ele vai governar o nosso corpo também. Domingo que vem, se o Pai permitir, irmão, nós vamos tratar um pouquinho a providência de Deus no tratamento da alma. Muito interessante. Nós vamos verificar coisas que, gente, eu preciso me achegar a Ele. Eu preciso me dedicar a Ele, porque eu estou perdendo tanto tempo com tantas coisas que não vai me levar a nada. Agora, volta lá para o Salmo 139. Olha que coisa interessante. Aqui, irmãos, no versículo 14, diz assim: graças te dou, visto que, por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem.
os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Agora, olha o 16 que eu queria que vocês atentassem para esse versículo. Os teus olhos me viram a substância ainda informe. Ou seja, sabe o que ele está dizendo aqui? Os teus olhos me viram quando eu não era, quando eu não existia. Ele já te via, já te contemplava. E aí ele diz o seguinte: no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Oh, irmão, esse é o nosso Deus e Pai. Então nós estamos seguros nele. Então não temas as coisas que você tem que sofrer. Deus, de alguma maneira, fará com que tudo que ocorra na sua e na minha vida concorrerá para o bem daqueles que amam a Deus. É tudo para o nosso bem. Agora você tem que crer que a providência divina não faz outra coisa a não ser te abençoar. Então quando você crê nisso, irmãos, não se desespere quando você percebe que um ente querido está nas últimas. Não se desespere quando você tem uma perda irreparável. Não se desespere quando está tudo dando errado. Tem um propósito. Olhe para o Senhor. Às vezes Ele quer tirar os nossos olhos das coisas que nós seguramos com muita força. Ele quer que nós desapegamos disso e nos apegamos a Ele. Convém nos apegar com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Ele tem o controle e governa todas as coisas. Agora, irmãos, vale a pena nós fazermos uma pergunta aqui e vamos tentar responder com a ajuda do Espírito do Senhor. Vocês sabem que muitas pessoas, elas atribuem as maldades deste mundo ao diabo. Porque elas se baseiam muito naquele texto de 1 João 5,19, que diz assim: nós sabemos que somos filhos de Deus, que todo mundo jaz no maligno. Todo o mundo realmente jaz no maligno. Mas agora, quem está no controle deste mundo? Deus ou o diabo? É Deus, é claro, não tenha dúvida disso. Tem pessoas que têm mais medo do diabo do que de Deus. Não é assim? Quem é o diabo? O diabo é um anjo de luz que Deus fez, perfeito, e que achou a iniquidade dele porque ele quis ser mais do que Deus, colocar o seu trono acima do trono de Deus. Caiu, ele é uma criatura de Deus e trouxe aí uma terceira parte dos anjos. São os demônios, está em todos os lugares, é uma capetada que não tem fim, mas são servos de Deus. Eles não podem fazer nada sem antes não pedir para Deus. E vocês se lembram de Jó? Ele está assim porque o Senhor tem cercado ele com sebe, etc., e tantas bênçãos. Toque na vida dele. Deus permitiu. Uma vez estava o Senhor Jesus assim, em um local, aí chegou Pedro. Jesus disse para Pedro o seguinte: olha, Pedro, ontem Satanás me pediu para que você fosse ser andado como trigo, e eu roguei por ti. Ou seja, eu permiti, mas roguei por ti. Quando te converteres, fortalece a teus irmãos, porque aquela investida de Satanás seria para o aperfeiçoamento de Pedro, para que ele então futuramente fortalecesse os seus irmãos. Olha como que Deus é prático. Paulo, quando estava com aquele espinho na carne, que mensageiro de Satanás colocou nele para que ele não se ensoberbecesse. Mas que história é essa? Sendo que Satanás vem para exaltar o povo. Eu queria, irmãos, passar aquele filme que ninguém tem, Advogado do Diabo. Aquele diretor sabe como o diabo trabalha. É um filme secular, mas vai mostrar claramente como Satanás, ele insufla ou ele sopra nos teus ouvidos para você ser o melhor, para você ser aquele assim, o primeiro lugar, o pódio. Não, mas com Deus não é assim. Ele diz: você quer ser o primeiro? Vai para o final da fila. Você quer ter vida? Morra com Cristo. Você quer ser
alguém proeminente no reino de Deus? Dia a dia, tome a sua cruz. Negue-se a si mesmo, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Agora, como é que Satanás, mensageiro de Satanás, colocou um espinho na carne de Paulo para que ele não se ensoberbecesse? Porque é Deus quem manda, irmão. Satanás veio para exaltar as pessoas, mas quando Deus disse, não, você vai lá para humilhar aquela pessoa, e ele tem que obedecer. Qualquer pessoa que não é filho de Deus está a serviço do diabo? Não, a serviço de Deus, mas está nos domínios de Satanás. Irmão, a Escritura, ela diz que o diabo não está no controle de nada. A palavra fala exatamente o contrário. Satanás não é o rei deste mundo, embora seja este o seu desejo, mas não é o rei deste mundo, mas Deus. Tudo que acontece mostra que Deus é quem governa todas as coisas, Deus que tem o controle de todas as coisas. Moisés, ele reconheceu isto. Moisés, irmãos, ele reconheceu o que todos nós deveríamos reconhecer, porque Deus governa todas as coisas, Deus é o Deus da providência. Abram comigo agora para a gente ver esse texto aqui, em Deuteronômio capítulo 4, versículo 39. Deuteronômio capítulo 4, vamos ler aqui o versículo 39. Olha que interessante. Veja aqui o que Moisés disse, irmãos. Que coisa linda. Verso 39. Deuteronômio 4, 39. Por isso, hoje, saberás e refletirás no teu coração que só o Senhor é Deus em cima no céu e embaixo na terra. Nenhum outro há. Existe, irmãos, outro? Não existe. Será que... Por que a gente às vezes se preocupa com coisas? Porque nós não confiamos na providência divina. Ele é o nosso Pai. O dia que você descobrir que você é filho de Deus em Cristo Jesus, que você é amado, que você foi aceito por Deus em Cristo, você vai descansar. Deus, Ele é absolutamente soberano para controlar cada coisa ou cada evento que acontece, seja ele bom ou seja ele mau. É Deus quem controla tudo, o bem e o mal. Ele que criou o mal. O inferno é do diabo. Quem que criou o inferno? Deus. Percebe? Deus quem criou, e criou o inferno para o diabo e os seus anjos e aqueles que não nasceram de novo. Fogo eterno. De um modo ou de outro, irmãos, não tenha dúvida, Deus está envolvido em cada evento, em todos os detalhes, porque Deus é um Deus de detalhes do desenvolvimento da história, do mundo e das pessoas, cada uma das pessoas. Se isto não é assim, como que nós poderíamos ter o controle naquele Deus que perdeu o controle do universo? Não teria possibilidade alguma, irmão. Nenhum de nós poderia ter certeza de que Deus estaria dizendo a verdade ou a mentira, mas tudo que Deus disse é verdade. Deus não pode mentir. Tito 1:2 fala que o Deus que não pode mentir, e tudo que Ele disse se cumpriu, e tudo que Ele disse vai se cumprir, porque Ele é o Deus da verdade. Deixa eu citar para vocês 3 versículos aqui que está no meu coração. 1 Reis 8:56. 1 Reis 8:56 é o primeiro. A palavra, nós estamos já terminando, irmãos. Não vai dar para a gente ver tudo hoje, mas nós vamos voltar aí sobre esse assunto da providência, que é um assunto tão maravilhoso. 1 Reis 8:56. A palavra, ela diz assim:
Bendito seja o Senhor, que deu repouso ao seu povo de Israel, segundo tudo o que prometera. Nenhuma só palavra falhou de todas as suas boas promessas feitas por intermédio de Moisés, seu servo. Nenhuma palavra falhou. Agora, abra aqui em Josué, se eu não me engano é 21, 45 ou 46. Deixa eu localizar aqui. Josué 21, versículo 40. Eu falei o quê? 46, é 45, o último versículo. Veja aqui, irmãos, que coisa linda. Eu vou ler o 44 também, para pegarmos o contexto aqui. Josué 21, 44 e 45. O Senhor lhes deu repouso em redor, segundo tudo quanto jurara a seus pais. Você acha que Deus precisava de jurar? Não, mas Ele fez porque para mostrar a sua imutabilidade da sua verdade. E a possuíram e habitaram nela. Agora, 44. O Senhor lhes deu repouso em redor, segundo tudo quanto jurara a seus pais. Nenhum de todos os seus inimigos resistiu diante deles. A todos eles o Senhor lhes entregou nas mãos. Olha o 45. Nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel, tudo se cumpriu. É o Deus da verdade, é o Deus que diz e cumpre e pode todas as coisas. Esse é o nosso Pai, irmão. Como não vamos descansar nele? Ah, mas isso aqui é no Antigo Testamento. Vamos lá para Hebreus. Vamos ler aqui Hebreus capítulo 6. Hebreus capítulo 6, versículo 17 e 18. Queridos, que coisa linda. Isso aqui para nós é a âncora da nossa alma, segura e firme. Agora, esse Deus não pode mentir. Hebreus 6, verso 17 e 18 diz assim: por isso, Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com juramento, para que, mediante duas coisas imutáveis, a palavra imutáveis é que não se pode mudar, imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta. Então, forte alento. Essa palavra alento aqui significa coragem, força, entusiasmo. Quando eu creio na palavra de Deus, eu preciso de ter entusiasmo, porque o meu Pai não pode mentir. Forte alento tenhamos nós, que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta, a qual temos por âncora da alma, segura e firme, que penetra além do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Irmãos, eu quero concluir dizendo o seguinte: tudo aquilo que ocorre de mal não tem nada a ver com o diabo, não. Às vezes Deus pode usar o diabo para fazer isso para ele, mas o diabo tem que cumprir o propósito de Deus, não dele. É servo. Vocês podem verificar depois. Vocês se lembram quando Jó estava sofrendo ali? Lembram o que a mulher de Jó disse para ele? Olha, você está sofrendo muito, amaldiçoa teu Deus e morre. Jó 2,10, ele disse assim: Jó, você fala como uma doida. Não temos recebido o bem de Deus? Por que não receberíamos também o mal? Então Jó estava entendendo que todo aquele mal vinha da parte de Deus. Oséias também, diante desse mesmo propósito, ele escreveu lá em Oséias 6,1, vocês se lembram? Dizendo o seguinte, que Deus fez a ferida, Ele mesmo fez a ferida, Ele mesmo fez a ferida e Ele mesmo a curará, a untar, Ele vai sarar.
Às vezes, para tratar conosco, irmãos, na vida espiritual, Deus tem que mandar uma enfermidade física, Ele tem que nos ferir. Ele tem que, Ele é providente, então Ele quer fazer isso em nossas vidas para que nós sejamos parecidos com Cristo. E isso Ele vai alcançar em nós, irmãos. Se somos filhos. Agora, com crente, com evangélico, seja aí qualquer tipo de religioso, Deus não tem nenhum propósito, embora todos estão a serviço de Deus o Pai, mas para filhos, Deus o Pai olha com uns olhos tão diferentes. É um Deus que cuida, que ampara, que disciplina, que nos corrige, que nos santifica, que nos aviva, que nos vivifica, que nos entusiasma, que enche o coração de alegria. Para nós, quando entrarmos nos portais eternos, fala: Senhor, eu que achava que tinha sofrido tão pouco, por que só agora eu tive essa visão adequada de que eu precisava sofrer mais lá para aprender os teus desígnios, para ser parecido com o Filho? Mas de alguma maneira eu louvo ao Senhor pela sua providência. Então, irmãos, Ele é o Deus da providência. Amém? Vamos ter uma palavra de oração. Pai, como somos gratos a Ti, Pai, pela Tua providência. O Senhor tem feito tudo por nós. O Senhor tem, ó Pai, se revelado a nós, falado conosco. O Senhor tem nos dado, ó Pai, tantos privilégios para conhecer o Senhor, tantas oportunidades para viver uma vida devotada a Teus pés. Então leva-nos, ó Pai, para uma vida de maturidade espiritual, para conhecermos o Senhor. Sabemos que quando nós desejamos conhecê-lo, nisto o Seu coração se agrada. Nos ensina, Pai, a Te agradar. Se revela a nós. Continue, Pai, abençoando nós como igreja do Senhor, formando a pessoa de Cristo em cada um de nós. É no nome de Teu Filho Jesus que oramos. Amém.